Aí eu perguntei um dia para o meu pai assim, se na sociedade você pode passar por branco, por que você se casou com a minha mãe, que era negra retinta? Né? Aí ele me respondeu assim, minha filha, passou de 6 horas, é noite. Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 140 e conversamos com Matilde Ribeiro e Kabengele Munanga sobre consciência negra. Fecha o episódio a canção Descolonização Der Leone Have 7 Cabeças do grupo Bota Fala, projeto de extensão da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab. Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. Esse é um episódio especial, fora do nosso calendário habitual, lançado para marcar o 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. O podcast Filosofia Pop está presente em outros canais da internet. Você pode encontrar os episódios, mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos também um canal no YouTube, perfil no Twitter e página no Facebook. No Instagram, nosso perfil é Podcast Filosofia Pop, tudo junto. No nosso canal do YouTube, estamos colocando alguns cortes de episódios e em breve deve rolar uma série especial. Assine e acompanhe também nosso trabalho no YouTube. Se você quiser, pode mandar um e-mail para a gente no contato@filosofiapop.com.br. Faça seu comentário, dê sua sugestão, coloque o podcast nos stories, compartilhe os episódios e, se puder, participe da nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. O endereço é catarse.me/filosofia_pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$5 mensais. Continue esse diálogo. Matilde Ribeiro é uma liderança histórica do movimento negro e nas lutas das mulheres negras. Ex-ministra da Igualdade Racial no governo Lula, autora do livro Políticas de Promoção da Igualdade Racial no Brasil, 1986-2010, e de diversos artigos sobre gênero e raça. Em 2021, recebeu da Universidade Federal do ABC o título de Doutor Honoris Causa. O professor Kabengele Munanga também tem diversos títulos de reconhecimento, dentre eles o de Doutor Honoris Causa pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2021. Kabengele Munanga nasceu na República Democrática do Congo e desde 1985 é naturalizado brasileiro. É uma das principais referências na questão do racismo na sociedade brasileira. Seus estudos foram responsáveis por romper a visão eurocêntrica da antropologia, repensar a participação dos negros na história do país e ainda consolidar os estudos preparatórios para a Constituição de 1988, no eixo que tange os direitos humanos e combate a toda forma de racismo no Brasil. Matilde Ribeiro e Kabengele Munanga foram protagonistas na luta pela implementação das cotas raciais. O podcast foi gravado no dia 28 de setembro de 2021. Vamos então para a nossa conversa com Matilde Ribeiro e Kabengele Munanga sobre consciência negra. É uma honra conversar com vocês dois, assim, e já chamando de vocês, já com toda a intimidade, assim, que eu não tenho, mas eu tava... Se vocês chamaram a gente de senhora, a gente vai se sentir muito velho. Eu estava conversando com o professor Kabengele antes, comentando sobre o Bota Fala, Matilde, que quando eu comecei com o grupo, pedi para eles fazerem uma música sobre preconceito. E a primeira apresentação deles foi lá na Câmara, 5 anos da Unilab, que você promoveu o evento, e depois que eles se apresentaram cantando, o Kabengele subiu no palco e falou: agora eu vou falar aqui, mas eu vou dizer a mesma coisa que esses jovens disseram cantando, só que eu não sei cantar, então vocês me desculpem aqui que eu não sei rimar do jeito que eles fizeram aqui. E a apresentação do Bota Fala, eles tinham cantado uma música sobre preconceito, e eu tinha pedido para fazer uma música sobre preconceito, só que a música, depois eu falei para eles, essa música não é sobre preconceito, ela é afirmação de identidade racial, porque ela começa: eu sou negro, eu sou preto, eu sou africano, nada pode me deter. Eles estavam, primeiro, antes de tratar da questão do racismo, do preconceito, eles estavam se assumindo negros, né? Porque era uma identidade que eles não tinham, né? E nossa conversa hoje vai girar em torno dessa ideia de consciência racial, né?
Eu vou começar perguntando para o Kabengele, depois a gente passa para Matilde. Professor, essa aventura que os meninos tiveram de sair da África e não se perceberem como negros, isso aconteceu com o senhor também? O senhor percebia essa consciência racial já em África, no período colonial? Bom, esses jovens, a maioria dele nasceu depois da independência. Não conviveram com a colonização, com a educação colonial, com a divisão do mundo entre o colonizado branco e o colonizador branco, o colonizador negro, vivendo em um espaço segregado. Então, eles não tiveram consciência racial, porque nasceram depois da independência. Eu, como fui colonizado, sabia que vivia num mundo dividido, colonizado e colonizado, escola segregada de negro, escola para branco, eu tinha consciência do racismo em plena colonização, mas eles não viveram, são jovens que não foram colonizados. Matilde, essa questão nem se coloca. Como foi essa questão para você? Você teve algum momento de engajamento, mas dentro da sua família já tinha essa consciência, né? Olha, Marcos, mais ou menos. A minha família tinha muito assim, a coisa da proteção. Tipo, tinha um tio mais velho, 10 anos mais velho que eu, que morava com a minha mãe, né, com a irmã, e a minha mãe sempre cuidava assim, pegou documento, vai sair de noite, vai sair sozinho ou acompanhado, porque se sabe, né, se é preto. Então tinha esta fala interna dentro de casa, mas não tinha uma militância política. Eu vim conhecer a organização política, como nós conhecemos hoje as entidades, essas coisas, depois da PUC. Eu entrei na PUC com 19 anos de idade, né? Então, até 19 anos era uma proteção muito familiar, muito no entorno da moradia. Agora, professor, os alunos africanos, alunos e alunas, falam muito isso mesmo que o Marco acabou de dizer, de que se perceberam negros depois que chegaram no Brasil, né? E para mim, assim, eu conheço um pouco de África, né? Uma visão muito de passagens muito curtas lá, né? Nunca fiquei lá muito tempo, mas eu cheguei aí, como o senhor sabe, a 21 países com o presidente Lula no período que eu fui ministra. E, para mim, fortaleceu uma ideia assim, de que existe sim racismo na África, é possível discutir racismo a partir da realidade africana, e a própria marca de racismo é a colonização e o empobrecimento do continente africano por conta da sua forma de apropriação. O senhor concorda com essa ideia? Olha, é possível discutir o racismo na África porque um dos regimes racistas mais radical, o apartheid, foi implantado na África do Sul a partir de 1948. Então, no sul da África viveram em pleno regime de segregação racial, em pleno de prática racista. Os países também foram invadidos pelo apartheid, como Namíbia, porque depois da Primeira Guerra Mundial, Namíbia era colônia da Alemanha, passou pelas Nações Unidas, que deram para a África do Sul, que invadiram também, entraram com o regime de segregação. Rodésia do Sul ao Zimbábue. Depois da independência, os brancos se radicalizaram, implantaram uma espécie do apartheid também. Então, alguns países da África viveram diretamente em processo de colonização, regime racista claramente definido. Outros países colonizados que não tiveram o regime do apartheid, a colonização era o quê? A teoria racialista, teorias racistas, são eles que legitimaram a colonização, que disseram que o negro é inferior por natureza, então o branco tem uma responsabilidade, um fardo muito grande para levar a civilização para ele, para levar a religião, o Deus que ele não tem, para levar a ciência, a tecnologia, produzir teorias
que mostraram que eram primitivos, atrasados. Então, fomos colonizados dentro do regime de sistemas coloniais que são todos sistemas racistas. Só que nossas populações, a maioria da população da África profunda, que vivia entre eles no cotidiano, nas aldeias, os brancos não viviam nas aldeias africanas, viviam em algumas cidades, inclusive cidades segregadas, de bairro para branco, bairro para negro. Essas populações viviam entre eles, não tinha branco entre eles para discriminar. Para ele descobrir que o racismo estrutural, que embutido na colonização, isso é outra coisa. Isso aqui é um processo que passa pela educação, pela tomada de consciência, é um longo processo pelo qual nós passamos. Porque a negritude nasceu na década de 30. São jovens africanos, antilianos, que estavam na universidade na França, e descobriram que, apesar de fazer tudo para assimilar a cultura ocidental, continuava sendo discriminados, segregados. Precisava assumir sua negritude, não correr atrás da assimilação da cultura ocidental, o que Franz Fanon chamou de pele negra, máscaras brancas, para se tirar as máscaras brancas. Mas as pessoas que viviam em suas aldeias, entre eles, o racismo é um conceito. O colonizador estava lá, claro, se impondo, explorando, mas ele não tinha essa consciência de descobrir que há uma estrutura aqui, na qual se encaixa a colonização e que é uma estrutura racista. Isso é um processo que vem com a consciência, a educação. Principalmente nós tomamos consciência disso alguns já na universidade. Tem uma autora chamada Natália Toquet, que ela é camaronesa, e ela nasceu na França, viveu toda a juventude em Camarões, e depois voltou para a França para estudar. Aí ela disse que lá ela se descobriu negra. Quando ela estava em Camarões, ela não sabia disso. Só que na França, ela percebe que a identidade racial se opõe à dimensão republicana do país, que tudo deve ser visto a partir do bem comum e que ter identidade racial é algo que se confronta com esse bem comum. Aí depois ela migrou para os Estados Unidos. E ela vê lá que nos Estados Unidos a identidade racial é algo prévio à conversação. Já está dado, porque tem todo o histórico da escravidão, etc. Aí eu fiquei pensando assim, falta ela vir para o Brasil. Falta ela vir para o Brasil, porque a gente tem um outro contexto de identidade racial que não é nem esse republicano, nem esse que é prévio, e que é todo de uma construção muito mais, vamos dizer assim, mais frágil, mais histórica, não sei. Como é que o senhor vê essas diferenças? Porque uma coisa interessante em relação, por exemplo, a falar da negritude, é que a negritude surge nos países de língua francesa, por conta dessa colonização que era marcadamente civilizacional, tinha esse discurso, que colocava para as crianças que elas eram herdeiras dos franceses. Os ingleses não faziam desse jeito, e muitas vezes os países ingleses não entenderam a negritude, não entendiam qual era a função da negritude também. Como é que você vê essas diferenças? Bom, esse jovem tem totalmente a razão. Aquele que lhe falei, isso funciona até hoje. Se eu levar hoje você na minha aldeia, na República Democrática do Congo, perguntar para os jovens que vivem na aldeia o que é o racismo, eles não sabem o que. Eles nasceram negro, num país de negro, ele vive entre eles, nunca foram discriminados. Como que eles vão saber que vivem num mundo racista? Nós descobrimos porque em contato com os brancos diretamente, no relacionamento, a gente se sentiu discriminado. Mesmo educado, formado na universidade, a gente recebia um tratamento diferenciado de discriminação. Então, quando esse menino sai do país dele, vai para a França é o quê? O que chama de medo de estrangeiros, os árabes, os africanos, eles não chamam isso de racismo, eles negam que não é racismo. Valores republicanos e tudo isso, mas os franceses, discriminação racial existe na França. Entre os próprios negros franceses, os antilianos franceses, são vítimas de discriminação racial. E quando chegam os africanos, ainda o processo se acelera com os partidos de extrema-direita que não queria negro porque a cultura é diferente, tem que viver segregados.
Na França, na Alemanha, você não pronuncia a palavra raça. É politicamente incorreto. Né? Ele não usa essa palavra, mas o racismo está solto naqueles países todos. Está solto. Eles sentiram esse racismo na França, porque vivia na África, entre eles. Não senti isso no cotidiano, sentiram isso no cotidiano quando eles chegaram na França. Se ele está dentro da estrutura, a estrutura é uma coisa, é uma lógica, que você não enxerga, não vê o que é a estrutura. Mas o cotidiano, você vive tratamento de ser humano que você vai perceber como você está sendo tratado diferentemente. Abordagem desses jovens pela polícia, ele sente a agressão, tudo isso. Então, ele não convive o racismo realmente prática racista, como os negros da diáspora no cotidiano, é diferente. É por isso que ele se descobre mais negro quando ele chega aqui, que descobre que o Brasil é um país racista. Antes de sair dos países deles, ele não sabia. Eu me lembro, em 1998, fui convidado em Benin, na Conferência Nacional sobre o projeto dos escravos, conferência preparatória. Quando dei uma conferência para meus colegas, professor da Universidade de Benin, em Cotonou, falando do racismo no Brasil, eles me olhavam como estava saindo de uma outra planeta, que não tinha consciência que o Brasil é um país racista. A consciência que ele tem do Brasil é futebol, carnaval, branco e negro junto, Pelé. Não sabia que o Brasil era um país racista. Eu descobri o racismo no Brasil quando cheguei aqui, para estudar na USP. Em primeiro lugar, você chega numa universidade, num programa de pós-graduação, você é o único negro. Eu o primeiro. Eu entro na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Filosofia, como o primeiro negro. A menos ser idiota para não enxergar que você é o único negro, onde estão os outros negros. Então, o racismo você descobre no cotidiano, quando você convive com essas pessoas que te discriminam no cotidiano, que você, a maneira como ele te percebe, como ele te trata, você não vai descobrir o que está na estrutura, que é invisível. Agora, Marco e professor, teve uma vez em Angola, eu e a Benedita da Silva fomos entrevistadas por um jornalista negro angolano. Aí ele me perguntou assim, onde estão os negros do Brasil? Aí a Benedita e eu dissemos, bom, lá nós vivemos discriminação, tal, começamos a contar. Aí ele falou assim, mas vocês não são negras, vocês são morenas. Isso pelo conceito de um angolano, né? Então, o seu livro, professor, o Negritude, eu entendo que ele contribui muito para que a gente possa pensar essas coisas. E enquanto o senhor falava, eu também lembrei de um depoimento de Marilena Chauí, que disse que saiu aqui do Brasil e foi a um cabeleireiro nos Estados Unidos e foi tratada como negra. Aí ela disse que nunca tinha se pensado como não branca, né? Então, são sustos, né, que as pessoas levam. Porque Angola, Matilde, Angola foi colonizada. Angola tem brancos angolanos, que é uma minoria. Tem mestiços, que constituem uma categoria que, durante a colonização, tinha alguns privilégios, que não considerava totalmente como negro, né? Que nos Estados Unidos não há dúvida, porque a palavra mestiço, apesar de ser geneticamente mestiço, não existe na linguagem, nem na visão política. Nos Estados Unidos era negro. Como alguns nossos brancos da Bahia, quando chegam nos Estados Unidos, são considerados como negro. Aqui ele não pensava que era negro. Se descobriram negro nos Estados Unidos. Porque lá não basta você ter uma pele um pouquinho clarinha, ele já sabe os traços, né, da branquitude deles, como ele sabe definir os outros. Então, esse jovem angolano que olhou você, achando que talvez você pode ser definido como mestiço, né, que os mestiços em Angola não se considera como negro, que ele não conhece as realidades brasileiras, né, ele achou que vocês não eram negro, porque a pele não está
tão escura como a minha é de muitos angolanos. Então, é por isso que o movimento negro aqui no Brasil, nos Estados Unidos, sabe o que é o negro, a definição do negro, uma definição política. Uma pessoa pode ser uma pele um pouquinho clara, mas politicamente se define como negro. Eu me lembro, quando cheguei na USP em 76, eu ainda não trabalhava sobre a questão racial. Numa mesa, tinha Clóvis Moura e Eduardo de Oliveira, ambos falecidos, que foram mestiços. Estava na mesa falando nosso negro, nosso negro. Eu vi os brancos que estavam na sala murmurando, mas aquele dois era porque se considera como negro. Tinha até um que teve a coragem de perguntar para o Clóvis Moura porque ele se considera como negro. Clóvis falou: eu tenho consciência que sou pardo. Minha mãe era branca, meu pai era mestiço, mas politicamente eu me considero negro. Então esse conceito é um conceito que tem conteúdo político. Preto e pardo, preto e mestiços politicamente são negros. Então seguimos um pouquinho o que acontece nos Estados Unidos. Isso cria a solidariedade entre vítimas do racismo, porque preto e mestiço e pardo são vítimas do racismo na sociedade brasileira. Apesar dos mestiços carregarem um pouquinho de brancura, mas eles são discriminados na sociedade por causa da negritude que eles carregam também. Eu tive um diálogo bem interessante na secretaria da Unilab, que eu levei uma foto da minha avó, estava mostrando para um professor da Unilab, falando: minha avó é negra, olha aqui. Ele falou assim: não, para mim sua avó não é negra, não. Aí outro professor de Cabo Verde falou para ele: mas você em Cabo Verde também não é negro, não. Matilde, você estava naquela conferência de intelectuais negros da diáspora na Bahia com o presidente Lula. Aí eu fui convidado lá e um dia veio me buscar no hotel um motorista baiano para me levar no local da conferência. Eu estou gostando muito de transportar esses africanos que vieram aqui para a conferência, porque minha mulher é negra. Para mim, o cara era negro. A mulher dele que é negro, ele não era negro. Para você ver como as pessoas não se enxergam. Até por isso, outro dia, conversando com a Cida Bento, era um momento que estávamos nós duas, assim como estou agora contigo. E a Cida estava dizendo que ela chegou à conclusão que não basta estudar branquitude, que é muito importante, mas que não basta. Que agora ela está estudando o conceito de herança racial. Né? Que ela começa, aí ela exemplificou dizendo o seguinte, que ela começa a conversar com as pessoas dizendo assim: olha, você é herdeiro racialmente de brancos, por isso você tem fazendas, você tem estudo, você tem uma herança que ela é racial, mas ela se transporta para o material. Né? Sim. E ela neste momento, ela está estudando este conceito de herança racial, né, que eu acho que complementa as questões que a gente vem aí trabalhando, até porque todos nós somos brasileiros, somos educados dentro dessa diversidade de gradação de cor que também traz status, né? E eu acho que eu já contei uma vez para o professor Marco, quando adolescente, quando jovem, já passado um pouco a adolescência, eu indagando sobre essas questões raciais, um dia perguntei para o meu pai era baiano, e na Bahia, não sei se você conhece, professor, tem um termo que eles chamam de negro Cabo Verde. Eu já ouvi falar. Que é o negro de pele um pouquinho mais clara que a minha e de cabelo liso. Meu pai era esse tipo. Aí eu perguntei um dia para o meu pai assim,
se na sociedade você pode passar por branco, por que você se casou com a minha mãe, que era negra retinta? Né? Aí ele me respondeu assim: minha filha, passou de 6 horas, é noite. Foi o melhor conceito de diferenciação racial que eu já ouvi, do ponto de vista do saber popular, né? Acho que nem tem erro, né? Passou de 6 horas é noite. Né? Muito bem. Mas você sabe, eu acho que você conhece essas pesquisas. Foi uma pesquisa que foi feita depois não sei se da introdução do quesito cor da pele no censo oficial, que perguntaram para algumas pessoas não brancas que cor como definia a cor da pele. Saiu cerca de 140 cores da pele. Sim. Tudo isso só para fugir da negritude. Cerca de 140. Não se dizia negro, mas várias cores. Né? Era mulato, cor não sei, de canela, de cravo. Cor de buraco de cerca, cor de... branco, não sei, sujo. Várias cores. Mas tudo para fugir da cor negra, para se aproximar um pouquinho da branquitude. Vero. E foi nesse tempo também que surgiu o conceito de racismo cordial, né? Exatamente. O racismo cordial foi um livro publicado a partir da pesquisa de Datafolha, que ele chamara isso conceito cordial a partir do conceito de cordialidade como chamava o pai do Sérgio Buarque. Chico Buarque. Sérgio Buarque de Holanda. Cordialidade. Aí vocês perguntam como o racismo pode ser cordial só no Brasil. A cordialidade passou longe ainda. Eu vou comentar uma situação, então, que talvez seja aquela em que essa consciência racial, de certa forma, é ofuscada, ou ela não se estabelece. Que seria, eu queria lembrar a situação do Kwame Anthony Appiah, que ele foi filho de um casamento interracial entre um rei ganense da Ashanti, né, tradicional, e uma nobre inglesa, na década de 40. O casamento dele foi um evento. Tem fotos na internet, filmes, porque de repente na Inglaterra, que mantinha o apartheid, um casal interracial se unia, né? Então foi um evento, inclusive aquele filme Olha Quem Vem para o Jantar, foi baseado na história dos pais do Appiah, baseado na história dos dois. Então pro Appiah foi sempre muito tranquilo que ele era nobre tanto em África quanto era nobre na Inglaterra. Mas quando ele fez aquele livro Na Casa do Meu Pai, ele tratou a questão racial como uma questão nominal. A raça não existe, não devia usar esse termo, vamos acabar com essa palavra e resolve o problema. E ele vai falar sempre de como ele é identificado de diversas formas em diversos lugares. Então, para ele não faz muita diferença. Talvez não faça muita diferença porque, de qualquer forma, ele está na elite, né? Depois daquele livro Na Casa do Meu Pai, ele percebeu o problema e falou, meu livro tem um grande erro, que não deixar um espaço positivo para a identidade racial. Ele depois refez esse equívoco, né? Mas ninguém leu mais ele aqui no Brasil. Eles ficaram parados naquele Appiah que escreveu esse texto inicial. Como é que você vê essa situação, professor? De mesmo pessoas que têm esse passado africano, mas de repente não se identificam com essa luta. Olha, a Appiah é muito lido no Brasil. O livro A Casa do Meu Pai é um livro muito lido no Brasil, muito apreciado pelos brasileiros, negro e branco que trabalham nessas questões. Em primeiro lugar, eu detesto esse complexo de superioridade de dizer que ele é da nobreza inglesa, da nobreza africana. Um complexo de superioridade. Ele é um intelectual porque tem que bancar isso. Então, já detesto isso, já condeno isso. Ele se apresenta como um intelectual que está lidado com o problema da sociedade,
não bancaram o complexo de superioridade de ser nobre do lado do pai e da mãe, como se os outros que não têm essa nobreza, não têm estatuto humano igual dele. Então, a minha primeira crítica é isso. Nós sabemos cientificamente que a raça não existe. Os próprios cientistas da área de biologia molecular, da biologia humana, chegaram no início, no fim da segunda metade, da primeira metade do século XX, que a raça não existe, é um conceito, não dá para dividir a humanidade em 3 raças estanques, por os critérios que se achavam critérios científicos, não são científicos. Então, abandonaram o conceito de raça. Alguns cientistas chegaram até, antirracistas, biólogos, chegaram até sugerir para tirar o conceito de raça dos dicionários das enciclopédias. Mas era uma ingenuidade, porque o racismo que é o problema, não é a raça. O racismo no século XXI não precisa falar do conceito de raça. Racismo é derivado da raça. A raça é a mãe que colocou no mundo um filhote. A mãe já morreu, mas o filhote racismo está solto, fazendo vítima toda parte sem a mãe. Então, é ingenuidade pensar que o racismo do século XX, XXI tem a ver com o conceito de raça. Abandonando a raça, não temos problema. As pessoas que estavam contra a cota no Brasil disseram a mesma coisa, que a cota está introduzindo a raça no Brasil, teremos problemas que o Brasil não tinha por causa de uma democracia racial. Como se o racismo no século XXI depende ainda da palavra raça. Está solto, precisa de raça. As pessoas que discriminam os outros sabem o que significa raça cientificamente, como eu sei e estudei, não sabem nem o que é. Se a Pia, aqui é um grande filósofo da Universidade de Harvard, bem respeitado, pensa desse jeito, eu sou totalmente decepcionado. Professor, eu estou lendo o livro do Gessé Souza, O Racismo que Criou o Brasil, algo assim o nome, não estou lembrando exatamente agora, é a última publicação dele. Ele discute com a Djamila a argumentação dela em relação ao lugar de fala, né, que ele diz que ela não contextualizou esse lugar de fala, que ficou vago, né? E também ele discute o conceito de racismo estrutural, dizendo que toda vez que alguém quer qualificar o racismo, usa a palavra estrutural ou quer qualificar alguma coisa como sendo muito importante, usa o estrutural como adjetivo. Então, eu não terminei a leitura ainda, estou no meio do livro, mas me dá a entender que ele não concorda com essa formulação de racismo estrutural. Mesmo que o senhor não tenha lido o livro ainda, porque ele é novo, mas eu lhe pergunto o que o senhor vê com essa terminologia, racismo estrutural? Qual é a terminologia melhor para a gente caracterizar o racismo brasileiro? Olha, tem sentido o racismo estrutural. Eu, em meus textos, eu falo do racismo. Simplesmente do racismo. Sei que esse racismo ele está na estrutura da sociedade, na estrutura política, está na cultura brasileira, né? Foi difundido na cultura brasileira através da educação. Esse racismo está na estrutura, no inconsciente coletivo. Né? Esse racismo está periférico, ele está institucionalizado, pelas leis ou não existe nas instituições. Agora, quando você entra com o conceito de racismo estrutural, é como para dizer que o racismo que faz vítima, isso é estrutural, quer dizer que uma pessoa racista que é dono de uma empresa que não quer que o negro entre na empresa dele, ele cria vítima, ele é dono, a partir do racismo individual dele. Ele não quer ver
ver negro no lugar dele. O estrutural tem no sentido do que, se você pega uma estrutura capitalista, sociedade capitalista, em que estamos vivendo, né? O racismo faz parte da estrutura dessa sociedade capitalista. Enquanto não mudar essa estrutura, né, por mais que a gente possa lutar, né, para algumas conquistas, esse racismo tá lá. Então, mas qualificar o racismo todo o tempo está à moda agora. Racismo estrutural. Parece que a estrutura que faz vítima. Né? A estrutura não é comandada pelos homens que são racistas. A estrutura age sozinho. Se é o homem racista que dirige, que muda, né? Então, essa é um pouquinho uma separação, do meu ponto de vista, respeitando muito bem, sei que é estrutural, mas o racismo é uma coisa muito complexa, que tem efeitos até na cultura, até nas relações cotidianas, faz vítimas, né? Um policial que discrimina, que trata mal os negros, isso passou pela educação desde que ele nasceu, né? Passou pela cultura racista. Ele não tem nem consciência da estrutura, não sabia o que é o conceito de estrutura. Você pode ver a estrutura de uma casa, de um prédio, mas a estrutura da qual nós falamos, você não pode tocar isso. É uma lógica de dominação. Nós não temos nem ferramenta para atacar. A gente vai o quê? Para a educação, política, pressão. Mas hoje está na moda o racismo estrutural, quer dizer, acabou com a estrutura, mas em Cuba, por exemplo, Cuba é um país socialista, os cubanos vivem ainda com racismo. Apesar da situação do povo cubano, de modo geral, preto, negro, branco seja diferente, mas se você chegar na estrutura do poder, você não vai encontrar negro em Cuba. No entanto, é um país socialista. União Soviética viveu com a agressividade contra o judeu, o chamado pogrom. Então, eu acho que a gente está... Eu não quero cair nos modismos. Agora é tudo decolonial, é tudo estrutural. Isso parece que as palavras mudam as coisas. Para mim, o racismo é racismo. Ele está na estrutura, está na cultura, está na educação, está no inconsciente coletivo. Certo. Eu acho que aí você pegou no ponto aí, que essa questão da palavra muda as coisas, porque era justamente o que eu estava falando do Apiá, assim, que ele muda as palavras. Mas tem uma coisa interessante que o Cornel West, ele critica muito nos Estados Unidos, ele fala que não usa, por exemplo, branquitude e nem negritude, prefere falar de supremacismo branco, porque ele pode combater o supremacismo politicamente. E a gente está vendo no Brasil uma demonização da política. Porque quando você fala que tudo é estrutural, não tem como lutar com isso. A luta política parece se esvaziar como diante desse demônio tão grande. Hoje não se fala mais de estruturalismo. É estrutural, parece que o problema é estrutural. Sim, sim. Mas as pessoas não explicam para como lutar contra a estrutura. Sim, e parece que a luta política é toda vã, assim, qualquer luta política é vã, e é engraçado que a gente olha para gerações mais novas, parece ser esse o caminho, enquanto todas as conquistas do movimento negro foram políticas. Quando a gente olha o exemplo do Abdias, da Lélia, da Matilde, Marielle, né, todas estavam lutando politicamente, e parece que tem um caminho aí do movimento negro que vai contra a política, parece que já você vai entrar na estrutura, jogar o jogo da estrutura, porque a estrutura já está corrompida. Como é que você vê essa situação? Olha, é aquele que você acabou de dizer. As palavras que estão na moda, a moda, parece que resolve tudo. O racismo nos Estados Unidos, na Alemanha nazista, fazia parte do aparelho do Estado, da estrutura da sociedade. O apartheid fazia parte da estrutura da sociedade. No Brasil também, embora não seja dito, mas parece novidade se descobrir agora. Você fala de racismo estrutural, parece que encontrou a chave para lutar contra o racismo no Brasil. Ele sempre fez parte da estrutura. Não é novidade. Para mim, não é novidade. Então, quando eu falo de racismo, eu sei que você fala de racismo. Não precisa qualificar isso. Acha que é bem qualificar? Se a qualificação pode ajudar para encontrar saída, ótimo.
Seria o mesmo que a terminologia capitalismo selvagem, né? Capitalismo é capitalismo. Tem um que não é que é bom. Onde? Pois é, interessante. O que eu estava chamando atenção, outro aspecto que estava chamando atenção é que essa negação da política, como se não houvesse participar do jogo político já seria perder tempo, já que a estrutura é toda contaminada. Aí há uma negação da política que é feita por todas as áreas, parece que, e parte do movimento negro também tem negado também a ideia de política. Se eu ver isso também, ou eu que estou vendo uma coisa um pouco equivocada também? Olha, a política permeia várias áreas da sociedade. A política passa pela educação, passa pela economia, passa por tudo. Tudo é permeado pela política. Não dá para fazer uma separação mecânica entre a política, a economia, a educação. Não dá. Essa separação não existe. A política está em tudo. E luta contra o racismo passa pela política, porque é pela política que você vai criar políticas, política de combate a todas essas formas de discriminação. Essas políticas, numa economia, numa democracia liberal, não cai do céu. É a base de pressão, de negociação. Não temos outras armas para dizer, olha, vamos agora nos armar, brigar, matar os brancos, pegar. Não é por aí. É por pressão, por negociações, por políticas públicas. Há 20 anos não tinha negro na universidade. Desde a conferência do Durban, a partir de 2001, em 20 anos, temos um número de negros nas universidades mais do que negro que existia nessas universidades desde que foram criados. O que as pessoas dizem é paliatório, não vai dar em nada, tem que mudar a estrutura da sociedade capitalista. Somos nós vítimas que vamos mudar a sociedade capitalista, ficamos mãos cruzadas esperando que mude. Vai mudar quando? Claro, eu gostaria que haja uma revolução para mudar isso, mas... Então, se a gente tivesse ficado com as mãos cruzadas, esperando melhoria da escola pública, isso, não teríamos essa quantidade de negras, estudantes na universidade em 20 anos no Brasil, até outros estão hoje entrando como professor nas universidades. Não de uma maneira representativa, porque demograficamente negro, preto e pardo são 54% da população. Mas nesses 20 anos, fizemos um salto muito grande. É claro, ainda somos subrepresentados em várias áreas da sociedade nacional que exigem comando, responsabilidades. Já tivemos 5 ministros negros no governo Lula. Agora temos 0. Eram conquistas. Não fomos lá com arma ameaçando Lula para botar negro no ministério. São conquistas com um líder populares que tem consciência do que sua sociedade tem que mudar. Então, a política, para mim, é a chave de tudo. Lutas, caminho pela mudança, são 3 caminhos clássicos. A educação, as leis, mas as leis, é a política que faz as leis. Políticas afirmativas, é a política que faz as políticas afirmativas. Então, a política permeia tudo. Eu me lembro que quando nós começamos a debater sobre a lei que veio a ser a 12.711, a lei das cotas nas universidades, o terreno era muito minado, né, professor? E nesta linha do terreno minado, a argumentação, além desta que o professor acabou de falar, que era mais corrente, existia também, principalmente por parte da intelectualidade brasileira, a argumentação de que, a partir das políticas públicas, de maneira geral, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e o conjunto das políticas públicas, nós alcançaríamos a maior inclusão dos negros. Então, não era necessária a política de cotas, né? Exatamente. Se nós tivéssemos dormido nesse barulho, não teriam tantos negros na universidade. Você se lembra, Matilde, inventaram cota social
Sim. Como se cota para negro não era cota social, como se o problema do negro não era um problema social da sociedade. Inventaram Exato. cota social contra cota dita raciais, né? Que no nosso discurso, você estava na conferência em Durban, você estava, pega o relatório de declaração do Durban, eu tenho aqui na minha biblioteca, se fala de cota para a população negra, para negro, não se fala de cotas raciais. No Manifesto do Movimento Negro, da marcha de 1995, quando entregaram aquele manifesto para Fernando Henrique Cardoso, falando de cotas, se fala de cota para a população negra, não tem palavra cotas raciais. São as pessoas intelectuais que sabem contra a cota que entraram com esse conceito. Nós assumimos isso, e que é conceitos, por trás de conceitos, tem ideologia, às vezes a gente assume sem saber por que estamos assumindo isso. Agora estamos falando do tempo. Cotas raciais. Não, cotas sociais. Mas cota para negros são cotas sociais. O social, ele é complexo. Uma coisa que eu fico ainda buscando argumentações na história, professor, você já estava aqui no Brasil, chegou um pouco depois, né? 76, o senhor chegou? Não, eu cheguei em 75. 75. Mas a luta pelo 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, começou em 71, né? 70 e 71. Então, o senhor chegou e já pegou o debate andando. Eu, quando comecei a militar no movimento negro, já estava muito próximo de Zumbi dos Palmares ser considerado herói nacional, e o 20 de novembro já estava na boca do povo. Né? Então, eu pergunto ao senhor, assim, na sua vivência, logo na sua chegada, na sua aproximação com a questão racial no Brasil, quais eram os argumentos contrários em relação ao 20 de novembro e a Zumbi herói? Eram similares a esse das cotas que nós estamos falando? Olha, as críticas, eu cheguei ainda, estava sendo o nosso... saudoso Oliveira Silveira, do Grupo Palmares, né, de Rio Grande do Sul, que fui o primeiro a iniciar esse debate em torno do Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro, dia da morte dos Zumbi dos Palmares. As pessoas estavam criticando, achando que 13 de maio é a data mais importante, que a princesa... que foi assinado a lei Áurea, que era a data nacional mais importante. As pessoas não entendiam que a data de 20 de novembro era muito importante, porque a luta dos Zumbi dos Palmares era a luta mais importante contra a escravidão. Quando os abolicionistas entram em jogo em 1980, 8 anos antes da abolição, há mais de um século que Zumbi dos Palmares, revoluções negras, revoltas senzadas, lutavam contra a escravidão, minando a própria escravidão. Mas quando veio a Lei Áurea, quando se comemora dia 25 dia 13 de maio, só aparecem os abolicionistas brancos, os negros que lutaram. Não existe. O que veio antes não se fala. O que veio depois não se fala. Eu vou lhe dar aqui um exemplo, não sei se falei isso, Matilde. Sim. Em 1988, a Universidade de São Paulo organizou um congresso para comemorar 100 anos de abolição. Em 1988. 100 anos de abolição. Um congresso mundial. Convidaram cientistas, historiadores do mundo inteiro que trabalharam com a questão da abolição. Eu já era professor da USP, diretor do Museu de Arqueologia e Etnologia, e coordenei um grupo de trabalho no Congresso, com a participação de 3 estrangeiros. Claude Meillassoux, um grande antropólogo francês já falecido, que escreveu um livro sobre a abolição, sobre a escravidão africana, na África tradicional. Pierre Daguet, um historiador
francês que trabalha sobre a questão da escravidão na França. Também havia um italiano da Universidade de Roma. O dia de abertura do congresso no anfiteatro da Universidade de São Paulo, não sei se você conhece, eu estava entrando com esses 13 estrangeiros. Entramos, eles param, me olham, me perguntam, não é a abertura solene do congresso sobre a abolição? Eu disse sim. Não tem nenhum negro na mesa? Estrangeiro. Eu mesmo não tinha percebido isso, porque nós naturalizamos a ausência do negro. Estrangeiros. Eu falei, não tinha visto isso. Quer dizer, o quê? Era festa dele, festa de brancos, comemorando o que eles fizeram. Porque se tivesse consciência que é uma data importante, até para negro, podia até colocar um negro. Milton Santos estava na USP. Wilson Barbosa estava na USP. Eu posso dizer, olha, um estrangeiro, mas tinha 2 intelectuais negros na universidade. Podia convidar alguém do movimento negro. Aí, como os negros são sempre conscientes, jovens do movimento negro estavam fora na porta, protestaram, porque não tinha negro na mesa. Sabe o que o coordenador do Congresso disse? Eles só são capazes de protestar, não têm capacidade para organizar um congresso dessa natureza. Olha só a reação dele. Então, o dia 13 de maio é festa dos abolicionistas, não é festa dos negros. Dia 20 de novembro é a continuação da luta dos Zumbi dos Palmares para uma segunda abolição, que seria a verdadeira abolição. Nesse sentido de consciência racial e de representatividade, é interessante que com o movimento Vidas Negras Importam, todo mundo aderiu, as empresas todas aderiram ao Vidas Negras Importam, e a ideia de representatividade. A Amazon fez uma sessão de livros sobre questões raciais, uma sessão de filmes na Netflix sobre questão racial, e a gente tem que perguntar depois, será que essas empresas, dentro delas, na organização delas, elas promovem as pessoas por esses critérios também? Será que não há uma modificação dentro do próprio capitalismo? Ou será que isso é só uma forma do capitalismo lucrar também com as questões raciais? Como é que o senhor vê essa situação? Olha, as duas coisas são possíveis, porque o capitalismo não tem vergonha. O capitalismo precisa fazer dinheiro. O que eles fizeram? Inferiorizaram o corpo do negro. O que eles fizeram nos Estados Unidos? Fabricaram produto para branquear a pele. Inferiorizaram o cabelo crespo, fabricaram produtos para alisar o cabelo do negro. Essas fábricas não são fábricas de negro, não, é do capitalismo, do branco. Malcolm X foi morto, mas se você chegar, você vai encontrar algum lugar vendendo boné do Malcolm X pelos brancos para ganhar dinheiro com isso. Então, o capitalismo não tem vergonha para ganhar dinheiro, mesmo inferiorizando o negro. Então, isso não me surpreende. Estão vendendo livro. Não sei se eles vendem tanto, dependendo da tiragem. Estão ganhando dinheiro. Se amanhã você quer fazer um debate como isso que estamos fazendo, você pedir dinheiro, por exemplo, para o Banco Itaú, ele vai lhe dar dinheiro. Porque ele também precisa, ele domina, ele precisa saber como pensam os negros, como pensam seus intelectuais, suas cabeças, para poder organizar a dominação. Eles acompanham tudo, até financiam. Mas o problema é, se depois disso eles arcam com orçamento, com despesas, projetos para transformar a sociedade, simplesmente ele faz isso para acompanhar o movimento. Você sabe que se você for para a Biblioteca do Congresso Nacional nos Estados Unidos, você vai encontrar todos os livros escritos sobre o Brasil que você não encontraria aqui no Brasil. Um dia, quando começou a internet, meu filho entrou na Biblioteca do Congresso Nacional, encontrou meus livros lá. Às vezes, livro que ele não gosta, eles vão lá, compra tudo, o cara diz que ganhou dinheiro, ele queima alguns exemplares, outros ficam na Biblioteca do Congresso Nacional. Então, eles controlam o nosso pensamento. Estamos dizendo o que estamos dizendo aqui porque nós não somos não conseguimos nenhuma ameaça, né? Nenhuma.
Mas para nós é bom, porque a gente está se conscientizando também, conscientizando os outros. Mas não somos uma ameaça para eles. Podem vender nossos livros. Mas você pergunta, o livro do Cheikh Anta Diop, Nação Negra e Cultura, que foi publicado antes da independência. Esse livro que era uma tese de doutorado na França, os franceses recusaram, dizendo, olha, tudo bem, a gente concorda que a África tem história, mas dizer que o Egito era negro, não. No Brasil nunca traduziram esse livro de Cheikh Anta Diop. Ele já foi publicado e traduzido em outra língua, os ingleses e outras, mas no Brasil nunca publicaram, porque incomoda até os intelectuais progressistas, né? Não quer saber que a civilização egípcia era negra. Então ele enfrentou a egiptologia francesa, contestou a egiptologia francesa, estudando na França, em Sorbonne. Tudo que foi negado à África, eles encontrou nas bibliotecas, nos museus. Tudo que ele usou para mostrar que a África, Egito faraônico, antes das invasões grego-romana e persa, eram todos faraós negros. Tudo está lá nas bibliotecas francesas. Mas ele não queria revelar isso. Tem que continuar a mostrar que a África inferior não tem nada. Então, que a Amazon promove esse livro, tudo bem. Pode ser um bom negócio para ele, pode ser que talvez as pessoas que estão lá sejam pessoas progressistas que querem mostrar que realmente a África contribuiu, temos isso. As duas coisas existem, porque nós temos também intelectuais europeus que escreveram coisas interessantes sobre a África, que eram autocrítica de sua própria ciência, de sua própria literatura. São eles que qualificaram a antropologia, a ciência dele, de filha do imperialismo, filha do colonialismo, eram eles. Então, essas pessoas existem, só que não estão no poder. Se você chegar nos Estados Unidos, você lê a obra de Chomsky. Chomsky é um dos maiores intelectuais de esquerda americana, mas tudo que ele escreve muda a política americana? Não muda nada. Matilde? Eu estava aqui pensando, enquanto o professor falava, dessa lógica da exploração. Teve um tempo que eu trabalhava numa assessoria com o CERT, a organização que é comandada pela Cida Bento. E nós fazíamos trabalho com empresas, né? E, então, por exemplo, aqui no Brasil, a Coca-Cola, por exemplo, a gente tem que convencer a Coca-Cola a ter programas de ações afirmativas discutindo o racismo no Brasil. Mas nos Estados Unidos ela desenvolve programas de ações afirmativas. Então, as empresas chegam no Brasil e parece que tem um lapso de memória, né? Porque se é possível e necessário o desenvolvimento de ações afirmativas nos Estados Unidos, certamente é também no Brasil, né? E aqui a gente tem que brigar para que aconteça. Então, é uma situação meio inexplicável, né? O Brasil parece que está fadado a ser eternamente um celeiro racista, né? Pois é. Olha, o Rockefeller Foundation, nós não estudamos com bolsa, o Rockefeller Foundation não mandou bolsa aqui, muitos negros estudaram, entrar na universidade com bolsa do Fundação Ford, né? 2 milionários americanos. Um era Ford, que criou a Fundação Ford, que dá bolsa para países africanos, para jovens, dê até bolsa aqui para jovem negro entrar na universidade. O Rockefeller Foundation também deu bolsa. Eu ia estudar para os Estados Unidos com uma bolsa do Rockefeller Foundation. Mas como diretor da minha faculdade, Clifford Young, que era consultante da Casa Branca, tinha interesse para pegar outra pessoa, confiscou minha bolsa, deu para outra pessoa. No entanto, são capitalistas milionários que criaram essas fundações, que estão salvando a vida de várias pessoas. Na minha área profissional, né, o serviço social, que é uma área
das ciências sociais aplicadas, e muito amplo, né? Difícil pegar na mão o que é o serviço social, mas há 40 anos atrás, quando eu fiz a graduação, assustei, né? Então, há 40 anos atrás, a gente era estimulado por professores marxistas, como a Luísa Erundina, Rosalina Santa Cruz, várias pessoas aí, eminentes da área do serviço social, a atuação de transformação por dentro do capitalismo, né? Então, a gente falava que a gente tinha que identificar as brechas. Eu entendo até hoje que identificar as brechas não é uma posição de comodismo, mas é uma posição de oportunismo no bom sentido, uma vez que para o Brasil a ação política enquanto revolução ficou no pensamento lá atrás, né? E aí, de vez em quando, eu me lembro dessas mestras, porque eram a maioria mulheres, eu citei o nome de duas, vejo que as suas formulações ainda são muito atuais, né? E aí, Marco, eu vou de novo tocar o professor, você está me dando a oportunidade de entrevistá-lo também, certo? A situação de hoje, professor, caso Fundação Cultural Palmares, qual é a sua visão? Olha, Matilde, querida, a Fundação Cultural Palmares é uma surpresa para nós todos, porque quem podia imaginar que o filho de um de nós, consciente da questão racial, ia escrever livros sobre isso, uma pessoa respeitadíssima, colocou no mundo ele, a mulher dele, um menino que se tornou o que ele se tornou. É como você encontrar hoje filho do professor Kabengele Munanga, bolsonarista, na Fundação Cultural Palmares, dizendo coisas que nada tem a ver com a vida política do pai dele, com a vida política da mãe, com a luta da comunidade negra. Quer dizer, o menino, eu acredito, se tivesse um branco no lugar dele na Fundação Cultural Palmares, não diria coisa que esse jovem está dizendo. O que aconteceu, porque quer dizer que na educação dele, na família, desde que ele nasceu, ele pode até ser de direita, ele nunca ouviu falar do racismo. Na educação dele, na escola, nunca sentiu nada, porque ele tá negando. Eu estava pensando nessa coisa da dimensão liberal também, do feminismo liberal negro também, de todas essas perspectivas meio neoliberais que usam aquela coisa assim, o Obama, o primeiro presidente negro, Kamala Harris, a primeira vice-presidente negra, e coloca essa ideia, essa conquista individual como se fosse uma mudança estrutural. Uma mudança estrutural. E celebrar isso é muito estranho. Celebrar isso é muito estranho quando você não tem transformação nenhuma da vida da maioria das pessoas, né? Você tem razão, mas por outro lado também tem um quê de simbologia, né? Uhum. E a simbologia ela pode gerar consciências, né? Então, assim, eu acho que não é o caso de enaltecer ponto, né? Como se fosse tudo, mas eu entendo que, por exemplo, no caso do Obama, ações, a própria palavra de ordem do eleitoral dele, né? Nós podemos, trazia para o coletivo, né? Sim. E também as suas ações enquanto presidente tiveram demarcações muito importantes para o coletivo e para a alteração da realidade. Então, isso visto, dá para ver das duas formas, né? Não dá simplesmente para a gente festejar que tem um, mas, por outro lado, a partir desse um também dá para buscar a ampliação da porta, né? Arregaçar a porta. É claro que nos Estados Unidos
eu acho que depois da conquista das cotas nos anos 60, 70, e da ampliação da representatividade dos negros na esfera da sociedade, não na política, né? Na esfera da sociedade, me parece que deu uma baixa, né? Eu não consigo ver, nesse período histórico atual, grandes mudanças, né, do ponto de vista étnico e racial. Parece que a coisa deu uma congelada. No Brasil, eu, particularmente, tenho uma expectativa que aí tem um quê de esperançar freiriano, que a gente não sabe se vem, mas existe, né? Eu tenho a impressão que a hora que passar essa nuvem carregada que está na nossa cabeça, a gente pode alçar voos novamente, né? Mas está muito distante do que que se pode dizer de uma realidade inclusiva, né? Sim. Falta muito. Sim. Eu fico pensando assim que por essa lógica da representatividade, sempre você escolhe um para ser representativo e essa representatividade serve ao mercado, e serve para dizer, tá vendo? Qualquer um pode conseguir. Claro. Se esforce individualmente que você vai conseguir. Todo mundo tem espaço. E quando a pessoa conquista e vai nesse discurso, parece que a conquista é individual. Pelo menos dentro dessa lógica geral, neoliberal seria isso. A esperança que a gente tem é que as pessoas não esqueçam as origens. Não, e tem uma coisa também, né, que quando a gente conquista, a gente ainda tem que lutar com o racismo existente na cabeça de todos, né, de negros e brancos, porque eu escuto ainda, e certamente vamos escutar por muito tempo, a fala de jovens negros dizendo assim, não, mas eu tenho mérito. Cansa, né, a gente escutar jovens negros falando assim, não, mas eu não vou, cotas não é para mim, cotas é um favor, né? E eu avalio que as cotas não é a solução. É um paliativo, sim, é uma busca, é comer pelas bordas. Mas a junção das lutas fortalece o todo, né? Então, a educação tem que ser, sem dúvida, de qualidade, gratuita e tudo que nós temos direito para todo mundo. Mas, enquanto isso não chega, lutemos para isso e vamos usufruindo das cotas, né? Vamos fazer as duas coisas. Eu acho que isso é fundamental. Emicida que gosta de falar, que o pessoal fala do meritocracia, mas não coloca que quem empurrou o negro, ele conta a historinha assim, você tá em cima de um penhasco e a pessoa te empurra, você cai lá embaixo e se estropia todo e consegue escalar, consegue subir de novo no penhasco e a pessoa fala assim, olha só, você tem mérito, mas foi ele que te empurrou lá embaixo. Isso é terrível. Professor, eu vou fazer umas perguntinhas aqui, umas perguntinhas que são meio chatas, mas é porque eu sou formado em filosofia, né? E o podcast chama Filosofia Pop. E aí, eu já fiz essas perguntas para Matilde no episódio 81, que ela falou de Lélia Gonzalez. São 3 perguntinhas que eu faço para todos os convidados. A primeira delas é, o que é filosofia? Olha, a filosofia é uma especulação sobre o mundo, sobre a humanidade, sobre o universo, né? Que é um pensamento especulativo que existe em todas as sociedades. Na civilização ocidental foi individualizados. Na África, como era a civilização da oralidade, esses filósofos existiram, mas não tiveram nome estampado nos livros, entre outros. Mas existe a filosofia por toda parte, porque não tem onde existe ser humanos pensador da sociedade, que tenta entender o mundo, o universo, a natureza, as forças visíveis e invisíveis, tudo esses pensamentos, o que nós chamamos de filosofia, que na época não tinha nem o Estatuto da Ciência, depois que se tornou uma ciência. Então, em toda a sociedade no Brasil, as pessoas têm dificuldade para entender
que a África tem filosofia, porque filosofia para ele tem que ser uma coisa carimbada, individual, com o nome de uma pessoa escrita, esquecendo, por exemplo, que Sócrates falava, na oralidade, as pessoas transcreveram o que ele estava falando. Sócrates não deixou uma obra escrita. Então, é a mesma coisa com a história, dizer que os africanos não têm história porque não têm documentos escritos, esquecendo que a civilização grega antiga é simplesmente uma transcrição da oralidade. A civilização grega antiga não foi escrita com base em documentos escritos, era a oralidade. Então, a oralidade é um conteúdo da história. E a filosofia no mundo africano tradicional passa pela oralidade. Das filósofas e filósofos que o senhor conheceu pessoalmente, qual foi o que mais lhe impressionou? Olha, eu conheço filósofos africanos que me impressionaram, que acompanhei. Paulin Ntongi, por exemplo, da República de Benin. Mulimbe, meu compatriota, que é professor nos Estados Unidos, que são filósofos com que convivi, para acompanhar um pouquinho o que os africanos pensaram do mundo e do outro. É claro, não sou formado em filosofia, mas passei por algumas leituras, sabe quem é quem, mas não sou filósofo para dizer que me impressionou. Os que me impressionaram são mesmo os meus os africanos que eu conheço. E qual é o seu filósofo favorito de todos? De todos, olha, eu não tenho favorito porque é um pensamento alheio, que não é meu. Eu tento ler cada um, captar alguma coisa. Então, os filósofos grego, romano, alemão, e não tem um que é meu favorito, não. Não tem mesmo. Mas o senhor trabalhou muito com Senghor, né? Com César, com Negritude. César para mim é o predileto dentro da teoria da negritude. Amo mais Senghor, César que Senghor. Porque Senghor passou a defender a francofonia e esqueceu a negritude. O Senghor chegou a falar que o Gilberto Freire estava certo, né? Aqui no Brasil. Ele tem uma frase famosa dizendo que a intuição é negra e a razão é helena. A gente já vai chegando no final da nossa conversa e eu vou pedir indicações de vocês para nossos ouvintes. Vou começar com a Matilde. Ela já deu uma indicação agora, já falou do livro do Gessé que ela está lendo. Eu queria que você indicasse o que você quiser de livro, música, filme, o que você quiser indicar para os nossos ouvintes. Eu vou falar dos que eu li recentemente. Eu estou lendo esse do Gessé, que é o Racismo e Brasil. Tem uma palavrinha no meio que eu não estou lembrando direito, mas é a última publicação dele. Eu li recentemente Bell Hooks, Educação como Transgressão, muito interessante. E reli 2 do Paulo Freire, A Pedagogia do Oprimido e Pedagogia da Esperança, considerando os debates, eu estava me preparando para os debates dos 100 anos de Paulo Freire, né, do aniversário do Paulo Freire. Então, nos últimos 4, 5 meses, eu me ocupei destes que eu acabei de falar. Professor? Olha, eu lhe recomendaria um livro muito pouco lido no Brasil. Não sei se você vai... Parece que já tem uma tradução em português. Você já ouviu falar de Cheikh Anta Diop? Já. Então, se você pode ler o livro Nação Negra e Cultura. Esse tem uma tradução em espanhol, em português ainda não tem. Eu soube que os portugueses trazem, mas ainda não tem. A Unidade Cultural da África Negra. A Unidade Cultural da África Negra já está traduzido do Cheikh Anta Diop. Mas civilização cultura, né? E cultura essa, que é o primeiro que criou o problema. O segundo é civilização barbárie, que são livros que pode interessar. Ler livro também, já que você é filósofo,
A Invenção da África. Já está traduzido, Mudimbe. O senhor falou do Cheikh Anta Diop, eu vou perguntar já, como que o senhor vai ler o Cheikh Anta Diop? Porque deixar passar essa oportunidade também. Olha, para mim é um dos grandes intelectuais que a África produziu. Intelectual que enfrentou, quando a gente fala hoje, jovem que fala de decolonial, né? Que enfrentou epistemologicamente o pensamento ocidental. Enfrentou tanto que a tese foi recusada em Paris. Ele teve que escrever uma outra tese para ser aprovado como doutor. É um pensador que incomoda os ocidentais. Alguns chegaram até a considerar ele como um racista ao contrário, racista ao avesso, né? Por causa do pensamento dele. Desde quando o negro podia ser criador de uma grande civilização na história da humanidade. Então, é um grande pensador. Fui adversário político do Senghor. Quando ele voltou, não quis ficar na França, voltou para Senegal e criou um IFAM, um Instituto Fundamental da África Negra, né, onde continua a fazer pesquisa deles com laboratório de carbono 14, porque ele era um físico, matemático, além de ser historiador e antropólogo. Senghor recusou para ele dar aula na Universidade de Senegal. Essa universidade tem o nome dele, chama Universidade Cheikh Anta Diop, depois da morte de Senghor, que era adversário político dele. Então, um grande intelectual que incomodou muito, era defendeu esse livro que você tem, Unité Culturelle de l'Afrique Noire. Ele não nega a diversidade, mas ele mostra que dentro da diversidade tem grande diferença se constitui a unidade africana. Eu vou fazer indicações também. Eu vou indicar o livro do seu conterrâneo também, que é o Théophile Obenga, O Sentido da Luta contra o Eurocentrismo. Tem um livrinho em português assim. E mais 2 livros que eu vou indicar. O Questão de Raça, do Cornel West, que fizeram uma tradução nova. A tradução antiga tinha esquecido de traduzir o epílogo. A parte final do livro não foi traduzida para o português. Agora fizeram outra tradução que tem um prefácio novo e está completa. E o livro do senhor Rediscutindo a Mestiçagem, ele é sempre indicado, mas eu acho que as pessoas têm que ver a última edição para ver o último capítulo, em que o senhor fala lá sobre as acusações de ser racialista, sobre o tal do tribunal racial, sobre colorismo. Esse último capítulo as pessoas não têm que procurar essa última edição. Esse último capítulo, porque todo o trabalho tentei mostrar o uso ideológico da mestiçagem. E nesse último capítulo mostra, a partir do debate sobre cotas, como a mestiçagem foi utilizada, né, pelos intelectuais brasileiros, dizendo que as cotas iam suprimir os mestiços. Eu mesmo fui acusado por Demetrio Manuel de fazer parte de um projeto para destruir os mestiços no Brasil. Eu acho que esse capítulo aí obriga a pessoa a comprar o livro de novo. Vai ter que comprar a edição nova para ter esse último capítulo. Matilde, abrir espaço para suas considerações finais, então. De tudo que nós falamos, eu anotei uma coisa que esqueci. O professor Kabengele, num dado momento, citou Oliveira Silveira, né, lá nos anos 70, como um dos idealizadores do 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. E nós começamos esse bate-papo falando dos nossos títulos honoris causa. Então, Oliveira Silveira está sendo indicado para receber o título pós-morte pela UFRJ, e eu estou aqui relembrando ele foi nosso colega, né, professor Kabengele, no Conselho Nacional Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, o CNPIR, na gestão do presidente Lula. Eu, quando era ministra, convidei o professor Kabengele, o professor Oliveira Silveira e a Alessi Brandão, que ainda não era deputada estadual em São Paulo, como figuras de honra, né, convidados de honra. E o Kabengele, o Oliveira Silveira, trouxe excelentes contribuições para o Conselho, pude ter a honra de conviver com ele
e acho extremamente importante que ele receba o título. Eu também. Seria realmente uma homenagem merecida. Sim, e também outro comentário de honoris causa, hoje vendo aqui nas redes, a Unicamp revogou o título doutor honoris causa que deu a Jabas Passarinho, a partir de toda uma leitura do envolvimento dele com a ditadura militar e com a situação de perseguições e de não democracia no Brasil. Então, foi aprovado em unanimidade pelo Conselho da Unicamp a revogação do título. Então, já que estamos na onda dos títulos, eu me lembrei dessas duas situações. Espero que não revogam os nossos. Não, então. Temos que continuar na luta, né, professor? Na luta do bem. Bom, se eles revogarem, tudo bem, eu não pedi. Tá certo. Tá, obrigada, Marcos, pela provocação do dia de hoje. Uma honra estar contigo, meu amigo Cabê. Professor, as suas palavras finais, eu que vou agradecer falando. Antes de eu falar, eu só queria comentar assim, que eu agradeço muito a Matilde por ter propiciado todo esse encontro, essa possibilidade de conversa. E quando a gente está com mais velho, a gente escuta, né, Matilde? Você virou entrevistadora também, né? Eu não tinha planejado. Me desculpa. Olha, Marcos, eu me intrometi demais. Gostei. Gostei muito da entrevista, espontaneidades, né? Coisa não lida, não organizada no papel, a gente está totalmente à vontade. Às vezes a gente escapa coisas fora do lugar e isso faz parte. Mas tanta coisa para dizer, né? A gente fica até se atropelando para falar, mas eu acho que foi um papo gostoso. Eu gostei. Que venham outros, vamos embora, né? Voici la voie du progrès, je cite. Autoroute, les écoles, sans oublier les hôpitaux. Téléphone international, télévision, boîte de concert. Voici le progrès du pays. Voici c'est que la liberté, travaille sans revendiquer, servir sans protester, aimer sans érotisme, créer sans vanguardisme, parler sans admirer. Você me deve obrigado, você não acha? Você me deve obrigado, você não acha? Você me deve obrigado, você não acha? Não eras nada, continuas nada, mas só de te fazer acreditar que alisando chega lá, acho que o meu Deus te salvará. Você me deve obrigado, você não acha? Você me deve obrigado, você não acha? Você me deve obrigado, você não acha? O sol começa a só mirar em minha direção. Faça-me o seu espelho. Generoso que sou, advogarei por ti perante meu Deus. Sua gente será gente copiar a minha gente. Eu te prometo, mas você me deve obrigado, você não acha? Você me deve obrigado, você não acha? Você me deve obrigado, você não acha? E destruir antigas e velhas ideologias e mentiras. A narrativa agora é outra, é nossa. O passado embranquecido deixou marcas e feridas, e nós seguimos mudando o rumo dessa história para não manter a tradição, fruto de nós som. Não tá comendo a capaz, não viste no colhas, não considerada para contar nossa história. E de boca a boca criamos o nosso hip hop.
para usar o beat e vos abrir um jogo. Não caiam nas ciladas dessa gente, oh meu povo. Assim funciona a Matrix, sem muita dar nas vistas, inventando mentiras e falsas ideologias. Não falas língua deles, tu és analfabeto, mas fazes o contrário, chama-se progresso. E dizem que ser civilizado é não comer com as mãos. Fazem crer que ter cabelo black é falta de moral. No vosso progresso não há relativismo, e é dessa forma que caminha o neocolonialismo. É hora de mudarmos essa realidade. O progresso não está no padrão, está na diversidade. Disseram que ia nos civilizar. Direitos negados, liberdade conquistada, a paz é uma incógnita e tudo é suspense. Arquitetura camuflada, sem dor e nem piedade, o sistema nos esmaga. Queremos o que é nosso, por direito, escrevendo a nossa história e luta para que crie nós. Dizemos basta injustiça. Mimimi, que liga no dicas com nota fular. Mimimi, que liga no dicas com nota fular.